Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo de número 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo, e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque todos nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, Senhor, diante do nome poderoso de Jesus Cristo, nós queremos clamar nesta hora. Nós passamos a Te invocar nessa hora. Passamos a chamar-Te nesta hora, Senhor. Porque, Pai, temos um propósito firmado em nosso coração, temos um objetivo formado em nosso coração. O nosso objetivo, Senhor, é Te adorar. O nosso objetivo é pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor, fazer com que as pessoas, elas encontrem a paz. E, meu Deus, nós entendemos que sem a Tua bênção, nada disso podemos nós fazer. Sem a Tua presença, nada temos a transmitir para essas pessoas. Porque, Senhor, o discurso de um homem, ele é um discurso de persuasão, de palavras da sabedoria humana, mas um discurso efetuado através de um homem cheio do Espírito Santo. É um discurso repleto da unção e cheio do Teu poder, meu Pai, ao mesmo tempo que as pessoas são convencidas, as pessoas também são curadas, abençoadas, libertas, transformadas, saradas para glorificar o Teu santo nome. É por isso, meu Pai amado, que eu clamo a Ti. Por favor, meu Senhor, não me deixe só aqui nesta noite. Olha para esta pessoa que está acompanhando agora. Veja a necessidade dela, meu Senhor. Veja, Senhor, aquilo que ela precisa. Veja, Senhor, aquilo que ela necessita. A sede que está a sua vida, sua alma. A sede que está, Senhor, este coração aflito. E Tu, Senhor Jesus, és a fonte da água da vida, da água pura e límpida, que lava o homem das cicatrizes do pecado, que purifica o homem das manchas avermelhadas, escarlate, que tem manchado as suas vestes, que tem manchado o pecado, que tem feito na sua vida. Meu Pai amado, é pelo poder do nome santo de Jesus que eu te rogo, Senhor, que esta palavra que será ministrada aqui, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor. Não tendo condições de falar para estas pessoas,
porque acredito eu, meu Deus, que todo o conhecimento que me foi dado por sobre a face da terra é insignificante perto das coisas que o Senhor tem a revelar a esta vida. Não tendo eu a capacidade de fazê-lo, Pai, eu peço que o Senhor venha fazer através da minha pessoa. E embora, Senhor, muitas pessoas queiram dizer que somos ungidos, somos usados, Senhor, eu não aceito esses elogios. Porque eu reconheço, Senhor, que a obra não é minha, ela é tua. Que estes elogios eles não competem a um homem carnal como eu, mas eles competem à unção soberana do teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, eu quero te dizer, Senhor, usa-me pela tua misericórdia, porque a glória, a honra e o louvor serão dados única e exclusivamente a ti. Não me apegarei a elogios, não me apegarei às multidões que nos procuram, não me apegarei e não me glorificarei diante dos milagres que tu executas. Sim, Pai, sempre darei a honra e a glória ao teu santo nome, porque se nos ouves, se fazes os milagres e se opera através das palavras que pronunciamos aqui neste lugar, é porque tens um objetivo de abençoar esta vida, este homem, esta mulher, esta pessoa que nos ouve agora. Então, meu Deus, eu coloco tudo em tuas mãos. Faze conforme aprouver a tua vontade. Sim, meu Deus, manifesta-te para a tua glória. Derrama dos altos céus o imensurável poder do teu Espírito Santo. Abençoa sobrenaturalmente, meu Deus, fazendo algo, Senhor, que venha glorificar, que venha enaltecer, que venha deixar, Senhor, o teu nome maior do que já é, ó Santo de Israel. Em nome de Jesus Cristo eu te peço essa bênção, para a glória e honra do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados, por que mamão com açúcar? Porque mamão com açúcar é um alimento que é docinho, é bom, é gostoso de se comer. Tudo que é gostoso, tudo que é delicioso, tudo que é uma papinha maravilhosa e que é bom de comer, as pessoas querem comer. Eu gosto de mamão com açúcar. Um pouquinho de mamão e um açúcarzinho em cima, fica uma delícia, eu adoro, é bom se alimentar. Mas esse alimento ele não tem a quantidade de vitaminas necessárias para que o meu organismo possa subsistir, para que o meu organismo possa estar trabalhando, funcionando corretamente. Esse alimento ele é insuficiente para ter todas as vitaminas, de modo que o meu sistema imunológico vai baixar, e baixando o sistema imunológico eu estarei mais suscetível a gripes, eu estarei mais suscetível a enfermidades, eu estarei mais suscetível aos problemas que vêm ferir a minha vida. Nós não podemos nos acostumar com um alimento só porque ele é gostoso. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que nos é dado de uma forma deliciosa. Nós precisamos comer todos os alimentos. Então, se entendemos que o espinafre não é bom, é delicioso como o mamão com açúcar é, nós precisamos do espinafre porque ele tem um complemento das vitaminas que vão encher o nosso corpo de forças para prosseguirmos na caminhada por sobre a face da terra. Então, precisamos, meus amados, precisamos ter de uma forma ou outra as vitaminas que complementam o nosso corpo, que complementam a nossa vida. Então precisamos nos alimentar com várias formas de alimentação. Por exemplo, se os alimentos que nós precisamos, eles são variados, eles são diferentes, nós teremos mais força. Se comermos carne, teremos mais força. Se comermos vegetais, teremos mais força. E precisamos de todos os alimentos, porque cada alimento tem uma vitamina. E assim é no mundo espiritual. Muitas pessoas gostam de ir em determinados lugares porque ali é servido uma espécie de alimento. Por exemplo, eu gosto de ir em tal lugar porque neste lugar aonde eu vou falam muito de prosperidade.
E a prosperidade é algo que a minha alma necessita, que a minha vida necessita. E esse alimento é um alimento saboroso, porém somente a prosperidade, ela não modifica a tua vida. Somente a prosperidade não faz com que você tenha aquilo que você necessita para sobreviver espiritualmente. Mas você gosta de ir nesse lugar onde você se alimenta com discursos maravilhosos falando sobre prosperidade. Em outros lugares, as pessoas pregam sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. E acontecem muitos avivamentos, há um sapateado, há um gingado, há um sapatinho de fogo, há uma profecia aqui, uma profecia ali, um ecoar de línguas estranhas, e as pessoas querem se alimentar desse ecoar de línguas estranhas porque para elas é legal, é bacana. Mas se ficar somente com esse tipo de alimento, se ficar parado, sem procurar outros alimentos que sejam alimentos que venham saciar a sede espiritual da sua vida, você não conseguirá vencer. Você não conseguirá ter forças suficientes para prosseguir na caminhada. É necessário, faz-se necessário que você se alimente de uma comida saudável. É por isso que nós gostamos de variar a mensagem, de trazer a mensagem da palavra de Deus, e embora muitas vezes seja difícil de comer porque ela é amarga, porque Jesus Cristo disse, o caminho é estreito e apertado. Jesus Cristo disse, larga é a porta e espaçosa aqueles que levam à perdição. Nós entendemos que aquilo que é muito fácil, muito saboroso e muito bom nos dá a capacidade para determinadas coisas, mas infelizmente não nos dá a capacidade para triunfarmos no meio espiritual. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E quando ele fala, tome a sua cruz e venha atrás de mim, nós lembramos que a palavra cruz é coroa de espinhos, é bofetada, é pregos nas mãos, nos pés, é chicote azorrague. Nós lembramos então que esta palavra, tome a sua cruz, é uma palavra difícil de se fazer. Veja que a proposta efetuada para o jovem rico, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ela não foi aceita porque parece ser uma palavra dura demais. Ou seja, nós precisamos ter a receptividade da palavra. E agora vem Paulo e ele vai à igreja de Corinto e no capítulo de número 3 ele diz assim, e eu, irmãos, capítulo 3, versículo 1, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Eu não pude chegar, Paulo diz, eu não pude falar com vocês, eu não pude dizer para vocês como diria para pessoas espirituais, mas falei como a carnais, como pequeninos, como meninos. Meninos pequenos, bebês de colo, são tratados a leite com mamadeira. Não dá para dar um churrasco para este menino. Não dá para dar uma comida mais temperada, mais salgada para este menino. Não dá, porque o menino não vai ter dentes bons, ele vai ter talvez alguns dentes de leite e ele não vai conseguir se alimentar com aquele alimento, a não ser que faça daquele alimento uma papinha. E Paulo está dizendo para aqueles homens e mulheres que frequentavam a igreja de Corinto que ele não pôde ter com eles como homens espirituais. Não, ele não pôde ter com eles como homens espirituais, mas como a carnais. Veja bem o versículo 2. O que diz o texto bíblico? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis. Versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ora, meus amados, Paulo chega para eles e diz, eu não posso dar uma comida mais sólida para vocês, eu não posso dar um alimento de homem para vocês, eu não posso dar uma substância para vocês mais forte, porque senão vocês morrem. Vocês são feridos espiritualmente, vocês não terão condições de suportar o alimento que vai ser uma vitamina para o seu corpo físico. Não, vocês não conseguirão fazer isso. Afinal de contas, vocês não têm a capacidade de absorver esse alimento porque não cresceram, não amadureceram. São pessoas que não podem ser tocadas.
Meus amados, eu estou falando com grupos de pessoas que me acompanham agora e que muitas vezes a palavra ela vai ao encontro do âmago da alma dessas pessoas e essas pessoas discordam dos textuários bíblicos dizendo: não é assim, não é dessa forma, mas de que outra forma posso eu anunciar o evangelho para vocês se vocês ainda permanecem nas mesmas atitudes que no princípio de todas as coisas vocês praticavam? Há tempo vêm sido tratados com leite, mamadeira e vão prosseguindo, e vamos alimentando, mas continuam meninos, não crescem. Podem crescer fisicamente, mas espiritualmente perecem no padrão de meninos, porque não se abre a sua mente para aceitar, para receber um alimento mais sólido, para dar um passo a mais, crescer alguns centímetros a mais na fé e prosseguir na caminhada como pessoas adultas. Olha bem, meus amados, o texto é claro. Paulo diz no versículo de número 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Como existe inveja entre cristãos, amados? A inveja, ela tem que ser suprimida da sua fé para você poder dar um passo a mais, crescer alguns centímetros a mais. Inveja das pessoas que andam contigo, inveja do que aquele outro possui, inveja daquilo que aquele outro conseguiu, inveja dos talentos que alguém tem, inveja do procedimento, do operar de Deus na vida de alguém, inveja da família, inveja do automóvel, inveja das propriedades, inveja da condição espiritual desta pessoa, e a amargura e a inveja está no coração, e se ela não for banida do coração, você continua sendo um menino na fé. Você não tem condições de crescer, você não tem condições de sair do mamão com açúcar e partir para um manjar mais pesado, que seja uma substância que venha modificar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, enaltecido seja o nome do Senhor, glória a Deus. Você precisa tirar a inveja do teu coração. E ainda que pareça difícil a muitos, eu não sou invejoso, reconheça a tua condição humana. Reconheça a tua condição humana. E reconhecendo a tua condição humana, você vai permitir que o Espírito Santo venha e trabalhe no seu coração. Você vai permitir que o Espírito Santo venha e modifique a conduta da sua vida. E você fazendo a sua parte, deixando de lado, pensando naquilo que você vai fazer e mudando as suas atitudes invejosas, você abre um leque para glorificar o nome do Senhor. E aí dessa forma o Senhor vem com aquele aviãozinho, abre a boca, bebezinho, e coloca na sua boca um alimento mais sólido, um alimento que tenha condições de fazer com que você cresça espiritualmente. Glorificado seja o nome do Senhor, sem destruir a sua vida espiritual. Há pessoas que não têm condições de receber esta palavra, porque ao receber essas palavras, elas rejeitam, elas deixam de lado, porque não estão fortes o suficiente para assumirem a sua condição de pecadores, para assumirem a sua condição humana por sobre a face da terra, para assumirem a sua situação e para se alimentarem de uma porção mais saborosa da palavra de Deus. Ainda no versículo de número 3, a Bíblia Sagrada diz assim, logo depois da primeira parte, que termina na inveja: havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Porventura não são carnais? Meu Deus, o que acontece entre as igrejas? Eu falo igrejas, mas existe uma única igreja, queridos. A igreja do Senhor Jesus Cristo por sobre a face da terra não está dividida em ministérios. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma. Eu e você somos a igreja do Senhor. A igreja não é um edifício de pedras, de tijolos, de madeira, não. A igreja do Senhor é uma estrutura espiritual que somos eu e você, partes, elementos do corpo de Cristo. Um é mão, o outro é pé, o outro é nariz, o outro é olhos, o outro é orelha, cada um no seu lugar, colocado pela vontade, colocado pelo poder de Deus, ali naquele lugar aonde o Espírito Santo colocou, aonde o Espírito Santo chamou para a pessoa estar. Isso é a igreja. Mas a igreja do Senhor está tão dividida, que há muitos que dizem: ali eu não entro, lá eu não vou, esse eu não escuto, aquele eu não escuto, e começam a murmurar um do outro. Eu louvo a Deus por cada porta aberta, independente da doutrina que preguem em aquele lugar. Eu louvo a Deus por cada lugar onde se anuncia o nome do Senhor Jesus, porque cada um foi chamado segundo
a fé que lhe foi dada, a porção que lhe foi dada, e o Espírito Santo, o poder de Deus é que vai dando crescimento, e essa pessoa vai se alimentando e estudando a Bíblia Sagrada, se aprofundando nas Escrituras, ouvindo a palavra de Deus, ela vai encontrando caminhos que o levem à presença do Senhor, e quando ela tem desejo e ela abre o seu coração para se alimentar, ela não fica debatendo, discutindo, lançando pedras no seu companheiro. O que mais eu tenho visto na internet nos últimos dias é este brigando com aquele, um querendo ter razão, colocando a sua apologética em questão, o outro dizendo que tem mais sabedoria e querendo combater os estudos que o outro fez, é um puxando para o lado, o outro puxando para o outro, e isso é a vontade de Satanás, isso é a vontade do diabo, isso é a vontade do príncipe das trevas, que o corpo de Cristo esteja dividido, e o pior de tudo isso é que quem divide o corpo de Cristo são os próprios pastores, com inveja das ovelhas, como se as ovelhas lhe pertencessem, como se as pessoas fossem propriedade pessoal sua, como se aqueles que estão ali assistindo seus discursos fossem algo que ele adquiriu. Mas veja bem, meu irmão, você não foi comprado nem pelo ouro nem pela prata, você foi comprado pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não podemos ter inveja, temos que ter comunhão. Então não pode existir entre nós contendas, brigas, dissensões, tem que existir entre nós uma união, temos que orar um pelos outros, temos que proteger um ao outro, e o que está acontecendo é algo completamente contraditório. Os homens tecem seus juízos sem ter a capacidade para julgar, porque para julgar você tem que passar um concurso público para juiz, você tem que estudar muito, você tem que levar uma vida diferenciada, você tem que conhecer muito bem as leis, fazer as avaliações que você necessita fazer, e aí você exerce o juízo, você exerce o julgamento, você faz com que a palavra de Deus seja avaliada. Mas nós temos por hábito julgar. E quando nos colocam em juízo, não aceitamos o juízo das pessoas. Não conseguimos nem ouvi-las. Antes batemos os pés e as julgamos, as condenamos, as criticamos e não aceitamos nem que apresentem seu ponto de vista. Porque o ponto de vista desta pessoa é contrário ao ponto de vista que nós anunciamos. E você aprendeu lá no bercinho, onde você estava, quando criança espiritual na fé, que tinha que ser aquele padrão de cristão que troca roupas, que corta cabelo, que vive nos usos, costumes e tradições, mas não aprendeu que você tem que ter um novo nascimento, que você tem que deixar de falar mal da vida alheia, que você tem que deixar de ser invejoso, que você tem que deixar de odiar, que você precisa perdoar, que você precisa amar imensamente. Não aprendeu? Aí você vive uma troca de roupa, mas não vive a essência do evangelho, que é o amor. De nada adianta, porque você continua no mamão com açúcar, você não passa a comer uma comida sólida, uma comida que te encha de energia, uma comida que te encha de capacidade espiritual e que faça com que você triunfe pelas coisas que estão acontecendo nos dias hediondos e terríveis, os quais estamos vivendo por sobre a face da terra. Vejam bem, meus amados, o versículo de número 3, ele é categórico. Na parte final do versículo diz assim: porventura, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Se você está andando por ensinamento de homens, meu querido, você não pode estar andando com a graça de Deus. Sim, se você está seguindo o homem cegamente, você não pode estar seguindo a Deus. Quem segue a Deus sabe que o pastor não veio para ser servido. O todo-poderoso rei que está estabelecido sobre esse ministério sentado nesse trono adornado, sendo tratado por todo mundo com manjares e todo mundo depositando aos seus pés aquilo que mais ele quer receber, que são os aplausos, que são os elogios, que são os presentes e os carinhos, os recursos financeiros que vêm aos seus pés. Se ele não foi chamado para servir e ele foi chamado para ser servido, a coisa está errada.
Porque o bom pastor ele tem que trabalhar, o bom pastor ele tem que pegar a ovelhinha é aquela mais doente que tem, sabe, que ele vai tratar. Ela está doente, ela está ali toda cheia de carrapicho, suja, cheia de nó na lã. Aí o bom pastor ele vai lá, ele pega, ele tira os nós da lã, ele pega, tira os bichinhos, vê as feridas, coloca óleo nas feridas, unta as feridas, para que essa ovelhinha tenha saúde, porque ele foi chamado para trabalhar em prol da ovelhinha, não a ovelhinha trabalhar em prol dele. Existe essa diferenciação e há pessoas que gostam de estar sobre uma submissão imposta pelo homem. Há pessoas que preferem estar submissos ao dizer para o homem que ele não está exercendo a função dele, que esta liderança que ele apregoa, se chamando de pai, de doutor, de conhecedor, de ensinador, não é verdadeira. Ele tem que conquistar as pessoas pela essência da palavra que ele ministra, para que as pessoas convencidas pelo poder do Espírito Santo possam se alimentar daquilo que emana dele e, se alimentando daquilo que emana dele, possam triunfar na vida espiritual, conquistar na vida espiritual e glorificar o nome do Senhor. É desta maneira que fala as Sagradas Escrituras. É desta forma que o Espírito Santo se expressa. Veja bem, o versículo de número 4 diz assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Meu Deus do céu, mas que briga é essa? Que contenda é essa que o homem defende mais o homem do que o nome santo de Jesus? Parece que as pessoas ultimamente estão indo de porta em porta, de igreja em igreja, por causa do apóstolo fulano de tal que está sobre o altar, por causa do bispo fulano de tal que está sobre o altar, por causa do profeta fulano de tal que está sobre o altar, e as pessoas são seguidores de homem. Longe de mim ter tal desejo. Eu não quero que pessoas venham atrás de mim pela forma que eu ministro a palavra de Deus ou eu prego o evangelho. Não, eu não quero que as pessoas me sigam, mas eu quero que elas sigam aquilo que eu ensino, que são os ensinamentos fundamentais do evangelho, para que esta pessoa tenha coragem de vencer, para que esta pessoa tenha coragem de continuar a caminhada, para que essa vida possa dizer assim: eu triunfei. Então você não pode dizer eu sou do pastor Evandro Argenton, ou eu sou daquele outro fulano, daquele outro fulano. Você tem que dizer e pronunciar em alta voz para o mundo inteiro escutar: eu sou de Jesus Cristo eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Homem nenhum tem posse sobre a sua vida. Homem nenhum tem posse sobre você. Você pode ir aonde você quiser. Há lugares que proíbem você de fazer visitas em outros lugares, mas isso não importa, porque você não está aí porque foi chamado pelo homem. Você não foi escolhido pelo homem, você foi chamado por Deus. Você tem liberdade em Cristo Jesus. Não somos escravos de sistemas religiosos. Entendam, a religião sempre foi o que mais destruiu a sociedade humana. A religião matou milhares de pessoas em toda a sua história por sobre a face da terra, desde os primórdios tempos de Abraão até os dias em que nós vivemos hoje. A religião tem destruído pessoas, homens bombando nas ruas, radicais cristãos fazem atrocidades, pessoas que se dizem de outras religiões criticam esta ou aquela. Meus amados, Deus é amor sobre todas as coisas. E eu aqui vos anuncio que você precisa ouvir sim essa palavra e deixar a idolatria de lado. E quando eu anuncio deixar a idolatria de lado, eu não estou falando da idolatria de adorar imagens de escultura, de gesso, de barro, que muitas pessoas adoram. Eu me refiro à idolatria humana, quando você olha para um homem e você acredita que esse homem ele é algo superior ao outro. Você acredita, não, esse homem é melhor que o outro, ele é mais perfeito, ele é mais santo, ele é mais belo, ele é mais bonito, ele tem palavras melhores. Não, por favor, se você serve a Deus, siga a Deus. Se você serve ao Senhor Jesus, esteja na presença do Senhor Jesus, não do homem, porque o homem é mortal e descerá à sepultura, mas Jesus desceu à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia, abrindo a porta dos tabernáculos eternos de Deus, para que eu e você pudéssemos vencer nesse mundo em que nós vivemos. Oh, aleluia! Compreenda, meu irmão, não importa quem foi que plantou, quem foi que semeou, olha só o que diz a Bíblia. Versículo de número 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Simples, são homens. Veja bem, eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu o crescimento. E olha o que diz mais, versículo 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Estão compreendendo? Paulo, na sua condição de apóstolo, uma hora ele diz que é o menor dos apóstolos, outra hora ele é o maior dos apóstolos, escolhido por Deus, evangelista que vai às nações e começa a anunciar a palavra aos gentios. Ele, se comparando com Apolo, diz assim, olha, eu não sou nada e Apolo não é nada, quem é tudo é Deus, porque eu planto, ele rega, mas Deus dá o crescimento, louvado seja o nome do Senhor. Talvez esta seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavra, e para você, ela é uma mamão com açúcar. Daqui a pouquinho vem um e traz uma palavra um pouco mais pesada, e essa palavra mais pesada, ela entra no seu coração, e você aceita essa palavra, e vem outro, e aí as mensagens vão entrando no teu coração, e quando elas são de Deus, elas vão recheadas de uma unção sobrenatural do Espírito Santo, e essa unção sobrenatural do Espírito Santo, que é o recheio do poder de Deus dentro da palavra do Senhor, ela faz com que a tua vida seja completamente modificada, transformada, abençoada, recheada pelo poder de Deus. E a graça do Senhor, que excede a todo entendimento, ela desce sobre a sua vida, repousa sobre a sua vida, e você então tem vitaminas suficientes para não perecer espiritualmente. Chega de idolatrar o homem. Paulo não aceitou essa idolatria. Paulo chega na igreja de Corinto e diz assim, olha cara, Apolo era um grande pregador, né? Um orador assim fenomenal. Apolo, quando falava, tremia as bases, tremia as multidões, mas Paulo dizia assim, olha, não importa, não interessa, glorificado seja o nome de Deus, exaltado seja o nome do Senhor, Deus é quem dá o crescimento, louvado seja Deus. Então não importa aquilo que você está ouvindo, não importa, um semeia, o outro rega, mas tudo está sobre o mesmo fundamento. Veja bem, o versículo de número 8 diz assim, ora o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O meu salário quem dará é Deus. O meu salário quem dará é o Senhor sobre a minha vida, é isso. Eu sei que muitos têm regado sobre aquilo que eu plantei, e eu tenho regado sobre aquilo que muitos plantaram. Um é o que planta, outro é o que rega, nós somos um, o objetivo é o mesmo, é nobre, é louvar a Deus na beleza da sua santidade, é enaltecer o Senhor. Quem dá o crescimento é Deus, porque nada acontece se Deus não permitir. Não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, se você está comigo ou se você está colar, o importante é que você sabe que Deus está fazendo você crescer espiritualmente. E a palavra que você recebe, o alimento que você recebe é alimento espiritual, porque você já deixou a inveja de lado, você deixou a contenda de lado, você deixou a dissensão e a briga de lado, você não começou a disputar entre este ou aquele, você já não faz mais guerra de igreja, você não diz que somente a igreja onde você está salva, você sabe que o único nome dado por sobre a face da terra para que os homens tenham perdão dos seus pecados é Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então esse cabo de guerra tem que acabar. E se ele acabou na sua vida, louvado seja Deus, porque daí você não está na categoria das pessoas que Paulo qualifica como carnais. Você não está na categoria das pessoas que Paulo qualifica como pessoas que não têm condições de comer um alimento mais sólido. Você está na categoria de pessoas que cresceram espiritualmente, que exaltam o nome do Senhor, que anunciam o nome do Senhor e que falam diante de Deus, anunciando a palavra do Senhor e crendo que o Espírito Santo fala através da sua boca. Louvado seja Deus. Versículo de número 9 do capítulo 3 de 1 Coríntios diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Ou seja, nós somos os trabalhadores que estamos aqui, servindo você, trabalhando por você, e vocês são o resultado do nosso trabalho, o resultado do nosso serviço, a lavoura e o edifício de Deus. E Paulo diz no versículo de número 10 à igreja de Corinto: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, cada um tem a responsabilidade de pregar a verdade. Há pessoas que distorcem, que pegam versículos isolados de dentro de um texto para ter, retiram de dentro de um contexto um pequeno texto para ter um pretexto e fazer algo errado.
Meus amados, veja cada um como edifica sobre aquele fundamento. E o fundamento não é nada mais que Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Agora precisamos edificar a nossa vida sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, mas edificá-la de uma forma a que venha a ser estruturada diante da graça de Deus, venhamos a ser alimentados com um alimento bom, com um alimento saudável, para que tenhamos as vitaminas necessárias para fazer o nome do Senhor Jesus ser exaltado, glorificado e enaltecido por sobre a face da terra. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Louvado seja Deus. Então, meus amados, vamos trabalhar para o Senhor com consciência de que Deus, nosso Senhor e Pai, Ele é poderoso para abençoar as nossas vidas. Eu falo com muitos obreiros que me seguem. Eu falo com pessoas que dizem, pastor, eu tenho um chamado, eu quero ser pregador do Evangelho. Meu querido, a bênção de Deus já está dada sobre a sua vida. Vai e prega o Evangelho. Anuncie o fundamento que é Jesus Cristo. E sobre aqueles que já conhecem Jesus Cristo, comece a edificar o edifício. Olha lá como é que você vai edificar esse edifício. Não semeia contenda, não semeia dissensão, não semeia provocação, não semeia ira, não semeia briga, não semeia discórdia, não semeie as concupiscências malignas da carne, mas semeia santificação em Cristo Jesus nosso Senhor. Semeia a palavra da verdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Semeia aquilo que esta pessoa tem necessidade de receber, que é o amor, a paz, a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, a grandeza de ânimo. Semeie e construa esse edifício de pedras preciosas, de ouro, de prata, enfim, construa sobre o fundamento que é Cristo, porque um dia Deus vai provar a sua obra e ela poderá ser de pedras preciosas, de ouro, de palha, de feno, de trigo, e esta obra edificada será provada pelo fogo. A obra de cada um será provada pelo fogo, e disso gerará a nossa recompensa, disso gerará o nosso benefício por termos colocado a nossa vida à disposição do Espírito Santo. Eu falo com você agora, eu digo para você agora que existe a necessidade de trabalhar seriamente para Cristo Jesus. Eu anuncio para você o Evangelho da Salvação dizendo que chegou o momento de deixar de ser menino, chegou o momento de parar de comer mamão com açúcar, chegou o momento de começar a se alimentar de uma forma saudável, porque Deus, nosso Senhor, quer honrar a sua vida de uma maneira aprazível e imensurável para que você seja abençoado por Deus. E é por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. Por favor, se você está com a Bíblia, abra no Salmo de número 32, nós vamos fazer uma meditação em alguns versículos para poder encaminhar a conclusão da presente mensagem. Glória a Deus, graças a Deus. Salmo 32, versículo de número 1, que nos diz assim. Preste atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Precisamos de perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque tem um coração segundo o coração de Deus, esse é um masquil de Davi. Enquanto me calei, diz ele, porque não queria confessar os seus pecados, enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos e o meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado
e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. E a vida dele mudou. A vida dele foi transformada, porque ele confessou o seu pecado, porque ele entregou o seu pecado nas mãos de Deus. Chegou a hora, meus irmãos, de nós deixarmos esse disse-me-disse de lado. Chegou a hora de nós deixarmos a fofoquinha de lado. Chegou na hora de nós pararmos de ofender o nosso semelhante. Chegou a hora de nós pararmos de comparar ministérios. Chegou a hora de nós pararmos de criticar aqueles que fazem a obra de Deus. Chegou a hora de nós pararmos de jogar pedra nos profetas, nos pastores. Deixa para lá, meu amado, que cada um edifique segundo a sua vontade, pois a obra de cada um será aprovada pelo fogo. Nós somos um, o fundamento é Cristo, quem dá o crescimento é o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus dando crescimento, todos vão ficar firmes no poder do Espírito Santo. Mas para que você se fortaleça no poder do Espírito Santo, você tem que pedir perdão do seu pecado, abandonar esse pecadinho de estimação, deixar essa murmuraçãozinha de lado, abandonar as concupiscências da carne e permitir que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e trabalhe de uma forma imensurável, de forma que você venha receber de Deus a grande vitória, de forma que você venha receber de Deus a grande vitória. Você só pode ser abençoado e subir um degrau da fé. Você só pode ser abençoado e crescer espiritualmente. Você só pode ser abençoado e partir já, não deixando a mamadeira de lado, e partir para a comida sólida, se primeiramente você sentir paz no teu coração e você estiver com Cristo Jesus, preparado para deixar a contenda de lado, preparado para deixar a inveja de lado, preparado para deixar as concupiscências da carne de lado e orar e abençoar os teus irmãos que têm um chamado e têm um ministério e prosseguir a caminhada, sabendo que um é diferente do outro, sabendo que aquele pregador, ele pode ser eloquente nas suas palavras, ele pode ter um chamado do Senhor na palavra da ciência e da sabedoria, e aquele outro que tem um perfil de porteiro da igreja também pode ser usado pelo Espírito Santo de maneira tal que quando ele te dá o abraço para receber você na porta da igreja, você recebe sobre sua vida a unção sobrenatural do Espírito Santo e a glória de Deus vem sobre você, e aí a inveja vai embora, porque tanto o porteiro quanto o pastor são usados para abençoar as vidas em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É momento de pedir a misericórdia de Deus. É momento de orar ao Senhor. É momento de apresentar a vida a Deus e dizer: Pai, cura-me, cura-me. Eu preciso ser curado porque eu preciso me alimentar. É momento de você chegar e se curvar diante da presença do Senhor e dizer: Pai, eu quero vencer, eu quero triunfar, eu quero que o Senhor continue a edificar este edifício sobre o fundamento que já está colocado, porque eu creio em Cristo Jesus, mas eu preciso ser lapidado, aperfeiçoado, e eu não quero ser um edifício opaco, escuro, cinza, de palha. Eu quero ser um edifício edificado sobre este fundamento que é Cristo Jesus, mas um edifício que brilhe aos olhos das pessoas que por aqui transitam, para que todos aqueles que me veem vejam a luz e, vendo a luz sobre a minha vida, possam glorificar o teu santo nome, aleluia, porque o meu testemunho será um testemunho de salvação de almas. Glorificado seja o nome do Senhor. Oremos a Deus, busquemos a face do Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, na tua presença eu me coloco nesta hora, Senhor, para pedir, meu Deus, a tua bênção, a tua ajuda, para pedir, meu Deus, que o teu poder, que se aperfeiçoa na fraqueza, venha se aperfeiçoar na minha vida agora, venha se aperfeiçoar na vida deste meu irmão agora. Pai, nós nos curvamos diante de ti, nós nos colocamos diante da tua face, porque somos de receber o toque das tuas mãos santas e benditas, para que o Senhor fortaleça as nossas mãos e enrijeça
joelhos para que nós possamos estar de pé, caminhando como adultos em direção à sua glória e não ficando agachados, engatinhando como meninos, sem poder nos alimentar de uma comida mais sólida, mas verdadeiramente crescendo de uma maneira espiritual na tua presença, meu Senhor. Meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nossas vidas agora e impacte o nosso coração com a unção sobrenatural do poder do teu Espírito Santo. Venha e restaure, Senhor, restaure poderosamente, Senhor, tudo aquilo que foi perdido no decurso da caminhada. Senhor, muitas vezes aprendemos somente apanhando, somente no sofrimento. Aprendemos, Senhor, e somos trazidos à sua presença pela força das suas mãos. Somos trazidos e atraídos pela dor que aflige o nosso corpo. Mas, Senhor, nesta hora eu peço que não seja assim sobre a vida daqueles que anunciam as tuas palavras. Meu Deus, esse homem e a mulher, ele não precisa padecer, Senhor, para receber a tua misericórdia. Esse homem e esta mulher, ele não precisa sofrer para receber a sua misericórdia. Mas esse homem e esta mulher, eles podem se conscientizar agora, se o teu Espírito Santo tocar, se o teu milagre acontecer. Por isso, Senhor, vai adiante de mim e que as palavras proferidas por este profeta possam adentrar no coração dos seres humanos que me acompanham agora e ali encontrarem guarida, e a semente lançada nessa noite, ela possa crescer e enraizar nesta terra fértil e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, de maneira tal que quando esse homem e esta mulher chegarem em um ambiente de trevas, a sua luz resplandeça sobre os homens e eles sejam luz sobre aqueles que estão naquele lugar. Que o teu nome seja glorificado através das suas vidas. Faze-nos crescer, que saiamos, meu Deus, da condição de bebezinhos, criancinhas, adolescentes e nos tornemos, Senhor, homens adultos, alicerçados, preparados, estruturados na tua presença para poder anunciar o evangelho da salvação, para poder anunciar as bênçãos do Senhor, para que através da nossa vida o teu nome seja glorificado e a bênção do Senhor, que excede a todo entendimento, recaia sobre cada um de nós, para a glória e honra do nome santo de Jesus Cristo. É o que eu te peço, louvando o teu nome, Senhor. Amém e graças a Deus.